Ok, bom dia. São 5h30, indo para 5h31, 26/6/2026. Esse mês é de 30 dias. Daqui a 4 dias mais se fecha o ciclo e o mês de junho vai para o saco, certo? E vira o mês de julho. Até 19 de julho teremos a Copa do Mundo enchendo o saco aí, distraindo a gente. Ontem assisti o jogo do Equador e da Alemanha, gostei do que vi, gostei de ver equatorianos negros, certo? Evento, evento para refletir sobre a tintura, a presença dos africanos aqui na América do Sul, tá certo? E a América do Sul me lembra, outro dia se comemorou 200 anos de um congresso de representantes de países da América do Sul, de países hispano-americanos, e o Brasil no meio, tá certo? Como país lusitano. E o congresso chamava-se Congresso Anfitriônicos, tá certo? Nome esquisito para traduzir liga, reunião, congresso, essas coisas assim, tá certo? Foram buscar no grego, e eu tô com uma foto aqui, para isso eu vou pedir licença aqui da Guma, sabe, para poder raciocinar. Mas eu queria antes lembrar, sabe, que eu anotei. Ontem eu assisti ao professor João César, como é o nome dele completo, hein? De Castro Rocha, tá certo? Um professor da UFRJ, com formação em História e Pensamento e leitura de textos, análise de textos a partir da literatura e da literatura britânica. E ele falou ontem, eu anotei e salvei o vídeo para assistir mais tarde, sobre a guerra cultural, sabe? Aí um conceito, uma ideia desenvolvida por Olavo de Carvalho, um filho da puta, que existiu aí pela extrema-direita. Rapaz, na verdade esse cara foi um cocôzão, tá certo? Ele ia para cá, ia para lá, ele foi militante de esquerda, depois, sabe... Na verdade foi um sobrevivente, sabe, procurando ganhar dinheiro, sabe, sem trabalhar, sem profissão fixa, sabe? E eu penso que ele reviveu o movimento dos sofistas no tempo dos gregos antigos, no tempo de Sócrates ali, sabe, em Atenas, onde intelectuais, sabe, ou digamos assim, caboclos faladores, tá certo? Andavam pelas ruas das cidades, sabe, nas praças, sabe, comentando as coisas, incumpridando as coisas, sabe? E davam conselhos e conversava com os ignorantes, sabe? E dava orientação e manipulava o discurso, sabe? Eu vejo os sofistas como manipuladores do discurso, como está hoje, rapaz, presente no mundo, tá certo? Essa coisa aí absurda, tá certo? E o Olavo de Carvalho, ele passa por aí, segundo o professor César, João César, ele desenvolve a atividade dele de visibilidade a partir de 2005. Eu ouvi alguma coisa a respeito de ele usar o Orkut, uma rede de internet, mas o Orkut me parece de 2008, 2010, por aí assim. Mas o fato é que a partir de 2005 ele estava na área, sabe? E vinha, sabe, ganhando visibilidade, fazendo programa em rede de televisão, em rádio, tá certo? Ele tinha um programa chamado Coffee, Coffee, que era Coffee mesmo, hein? Eu não lembro, sabe? Mas assim, sabe, um filho da puta que começou a disseminar ideias tortas, sabe, a enganar as pessoas, é como fazem os pastores evangélicos, tá certo?
os pastores evangélicos e os padres e os religiosos, de um modo geral, os líderes religiosos, eles, sabe, se aproveitam do conhecimento que adquirem, sabe, para faturar algum, tá certo? Eu tenho uma irmã mais velha que frequentava um terreiro de Umbanda, sabe, uma ignorante, sabe, apesar dos esforços que a mãe dela fez, sabe, de colocá-la na escola, tá certo? Mas ela largou, não sei, eu acho que mal ela concluiu o ensino ginasial na época, e a mãe dela pagava a escola particular, rapaz, tinha uma escola aqui, aqui próxima, chamada Antônio Vieira, tá certo? Era uma escola particular, privada, e ela e o irmão dela, mais velho que eu, sabe? Já falecido, os dois sugavam dinheiro, sabe? Sugavam dinheiro do orçamento doméstico, do parco orçamento doméstico, sabe? Ela assumiu essa responsabilidade, sabe? Além de comprar um dicionário e um livro sobre espiritismo, meta o quê, rapaz, o nome do livro? Ah, não vou lembrar agora. Não era metapsíquica e espiritismo, era qualquer coisa assim, tá certo? Mas eu penso, a minha mãe ela foi escolada, sabe? E eu penso que ela, rapaz, sabe, ela estudou no Colégio de Santo Antônio, eu tenho que desmistificar isso, sabe? Eu tenho que passar um dia lá no Colégio de Santo Antônio para verificar se eles, nos arquivos lá constam o nome, rapaz, da minha mãe, sabe? Como aluna, sabe? Ela vinda ali da região do Tapajós, rapaz, de Abaetetuba, sabe? De Itaituba, ali na região do Tapajós, sabe? Eu acho que os pais dela, sabe? O Zé Correia, eu acho, sabe? E a Anitta. O Zé Correia morreu logo, não sei com que idade o Zé Correia morreu, sabe? Eu não sei, rapaz, sabe? Sinceramente, eu não sei. E veja então que eu estou falando do que mesmo, rapaz, sabe? Eu fico enrolando, metendo vários assuntos ao mesmo tempo. Mas eu falava do Olavo de Carvalho, rapaz, um filho da puta, sabe? Que é um sofista do caralho, para dizer um mentiroso safado, tá certo? E hoje o que fazem os bolsonaristas, tá certo? E os seguidores de Olavo, tá certo? E o bolsonarismo como sendo uma linha vertente do pensamento de Olavo. Ontem, rapaz, quem foi que esculhambava é o Joaquim de Carvalho que gosta de esculhambar, sabe, com Bolsonaro, sabe? Conhece muito bem a história de Bolsonaro. Diz que Bolsonaro foi garimpeiro, rapaz, sabe? Eu tô com 7 minutos de vídeo, sabe? Um dia ele foi ali para a fronteira do Mato Grosso ali, tá certo? Ali na fronteira da Bolívia, qualquer coisa assim. E rapaz, aí ele era do exército, sabe? Não sei se ele já era tenente, era sargento, que diabo era, mas ele tinha um posto, sabe? E ele se encarregou lá de fazer as compras, as compras, sabe? Das provisões ali, sabe? Da repartição ali militar, tá certo? E ele, rapaz, aproveitava para fazer, sabe, escambo, rapaz, com o dinheiro, sabe, com as mercadorias que ele comprava e aquela coisa toda. Rapaz, esse cara não prestava. Mas foi um cara que se preocupou. É um outro, sabe, é um outro sobrevivente, filha da puta, sabe? E ignorante, e ali só com a formação ali da escola militar, tá certo? Eu não sei se ele é não sei se ele estudou nas agulhas negras, tá certo? Mas veja que o currículo, creio eu, sabe, o currículo de uma escola militar como agulhas negras, sabe, eles se dedicam mais às questões ali, sabe? Não sei se eles têm preocupação com língua portuguesa, matemática, geografia, história, sabe, essas coisas assim, não sei o que é que eles estudam ali, tá certo? Rapaz, aí esse cara fazia escambo, rapaz, tal de Jair Bolsonaro fazia escambo, sabe, com as mercadorias que ele comprava ali para abastecer, rapaz, ali a repartição. Acho que o pessoal ali, os militares, passavam fome, rapaz, porque o filho da puta desviava os recursos financeiros, rapaz, sabe, ali, rapaz, do posto militar, rapaz, sabe. E por outro lado, o César, sabe, diz que aí, sabe, amargou um período de tortura para conhecer a história do Olavo de Carvalho, tá certo? E esse cara, segundo ele, o Olavo, ele imperou entre 2005, sabe, e até 2019, tá certo? Ganhando visibilidade e pregando, sabe, as distorções culturais, sabe? E foi ele que inventou um conceito aí, sabe, uma falácia, um termo falso chamado guerra cultural, sabe?
para traduzir aí, sabe, uma contra-argumentação às questões civilizatórias, sabe, às questões da modernidade, tá certo? A fazer um discurso. Isso veja, isso depois de ele, sabe, transitar pelo campo da esquerda, tá certo? E pelas organizações partidárias de esquerda, tá certo? E como vai ver, sabe, ele não conseguiu ali, sabe, imperar, tá certo? Se estabelecer. Ele foi pulando em outras direções e assim, tipo água, sabe, descendo o terreno, sabe, vai procurando ali os caminhos, sabe, que o magnetismo, sabe, da natureza, sabe, vai dirigindo e vai procurando ali os caminhos, sabe, que ela pode percorrer, ela corpo líquido, tá certo? E assim fez o Olavo, rapaz, como fez também o porra do Jair, tá certo? Dois sobreviventes. E o Olavo então desenvolveu, creio eu, sabe, que ele ia para bibliotecas, sabe, e fazia anotações ali em livros de filosofia, tá certo? Livros de história, tá certo? E elaborar o pensamento distorcido dele, sabe? E, sabe, ia combater o que é o pior, sabe? A guerra cultural é uma guerra de combate ao conhecimento civilizatório, ao conhecimento da humanidade, tá certo? Creio eu que ele pegava ali a filosofia dos gregos, sabe? Lia Platão, como se pega hoje aí o Wikipedia, sabe? E dali se tira ali as informações, sabe? E se começa a falar e se começa a formar texto, tá certo? Só que ele desenvolvia um pensamento político dirigido, sabe? Para combater as instituições nacionais, tá certo? E o pior é que ele ganhou visibilidade, rapaz. Ele vendia cursos. O que era coffee, hein? Um tal de coffee, sabe? Coffee de. Era um. Não sei que diabo era um. Mas eram uns programas que ele tinha, sabe? E ele se danou a gravar vídeos, sabe? A vender esses vídeos. E o pior tinha quem comprasse. Porque havia outras pessoas interessadas, sabe? Que nem ele, sabe? A ganhar visibilidade e a desenvolver trabalho de angariar renda, tá certo? E de querer também aparecer, sabe, ganhar visibilidade nos meios de comunicação, tá certo? E hoje o mundo está tomado. Tem uma bolsonarista chamada Damares Alves, que começou a vida dela em Brasília, trabalhando no Congresso, fazendo assessoria parlamentar. Tem um senador hoje, como é que chama? Um senador do Espírito Santo, que deu guarida para ela dentro do gabinete dele, sabe? Como é que chama ele? E ela, a partir dali, sabe, ia se movimentava para cima e para baixo, tá certo? E se agregou a uma igreja evangélica. Qual é a igreja evangélica dela? É a Assembleia de Deus? Eu não sei. E eu só sei, rapaz, que ela tem parentes aqui no Pará, rapaz, sabe? Ali, como é que chama aquele cara? Ah, não vou lembrar agora. Mas o fato é que por dentro dessas organizações, tá certo? Ela ia é outra sobrevivente, sabe? Que ia para cima e ia para baixo, sabe? E distorcendo a verdade. Quando eu falo assim, sabe? Que quem se dedica hoje, sabe? Quem se dedica hoje a dar muita atenção à religião, sabe? E deixar a religião presidir a vida, sabe, a sua vida, tá certo? Eu acho que, sabe, é um caminho tortuoso, é um caminho torto, tá certo? Porque a Bíblia, ela é um livro de ensinamentos, sabe, um livro de conhecimento, sabe, mas de conhecimento religioso, rapaz, deixemos bem claro isso. A Bíblia ela presidiu, sabe, com o Evangelho, sabe, presidiu ali o paradigma cultural da humanidade durante toda a Idade Média, tá certo? Mas houve um tempo que cessou quando a ciência começou a se estabelecer, quando se começou a desvendar, sabe, a verdade por inteiro, sabe, ali eu fico imaginando o trabalho como é que chamava aquele cara, sabe, como é que chamava ele? Houve ali filósofos ali, sabe, ali já no século XV, XVI, tá certo? No próprio século, assim, no século XV e XVI principalmente, tinha um polonês, tá certo? Tinha um italiano, sabe? Enfim, a ciência se estabeleceu ali a partir da Europa, tá certo? E o conhecimento científico, então, se firmou como uma represa, como um muro de contenção, sabe, da religião católica principalmente, tá certo?
e depois da religião protestante, sabe? E é o que a gente vive, e essas pessoas que se dedicam a fazer pregação religiosa hoje, seja qual for a denominação, inclusive as de matrizes africanas, tá certo? Eu falava de uma irmã que eu tive, que estudou num colégio que sangrava o orçamento doméstico, rapaz, a mãe dela pagava a escola particular para ela, mas eu acho que ela não passou da oitava série, tá certo? E ela se dedicou um tempo aí a frequentar terreiro de Umbanda, tá certo? E se ocupava, eu lembro de uma vez que eu dei uma carona, ela levando uma cesta básica, tá certo? E levava outros recursos, e eu creio que pagava ali, sabe, eu não sei, ali, sabe, pagava ali alguma coisa lá para a mãe de santo ali, sabe, promover, desenvolver as atividades do terreiro dela, tá certo? A atividade do terreiro dela que se metia na política. Uma vez ela me contou uma história de um prefeito, sabe, de esquerda, mas eu acho que aquilo ali era para difamar, que uma mãe de santo disse que garantiria a um candidato, sabe, a um militante de esquerda que queria ser prefeito, tá certo? Que se ela entregasse um boi para ela, sabe, ela iria preparar aquele boi e iria garantir a vitória, sabe? A vitória, sabe, daquele candidato à prefeitura de Belém, rapaz, eu não sei se isso tem verdade, sinceramente eu não sei. Contra esse candidato, por exemplo, se diz que uma rede de hotéis em Lisboa, eu não sei, sabe? Eu não acredito nisso, porque eu acredito no materialismo histórico dialético dele, sabe? Ele se apresenta como um marxista, ele é um comunista, marxista-leninista, tá certo? E não acredito, sinceramente, sabe, que ele possa se dedicar a essas atividades, como faz, por exemplo, aí aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, tá certo? Que tem uma escola que faz atividades ali, sabe, atividades de doutrinação, sabe, liberal ali, né, na Península Ibérica, sabe? Porra, bicho, é foda. Então veja que eu estou direcionando esse meu discurso hoje, assim, sabe, para defender a ciência, tá certo? Eu falei do Olavo de Carvalho, que o João César estava ontem de Castro Rocha, sabe, falando a respeito. E ele falava da guerra cultural, tá certo? A guerra cultural é assim, tá certo? O desenvolvimento de discursos que possam, sabe, aí, sabe, aí contrabalançar, tá certo, aos discursos da ciência, tá certo, aos discursos da política, tá certo, os discursos que a gente tem mais ou menos aí assentados da política do modo geral, tá certo, e ele faz então aí um contradiscurso, tá certo, e diz então que sabe que discursos e contradiscursos, sabe, celebra então uma guerra cultural, tá certo. Creio que ele conheceu o Antônio Gramsci, um filósofo e militante político de esquerda italiano, tá certo? Que estava ali no tempo de Mussolini, ali nas primeiras décadas do século XX, tá certo? Eu acho, não sei se o Antônio Gramsci foi fundador do Partido Comunista ali na Itália, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Mas provavelmente o Olavo de Carvalho leu, sabe, os cadernos, como é que chamava o livro? O porra do Gramsci, sabe? Ele passou a maior parte da vida dele preso pelo Mussolini, rapaz, sabe, na cadeia. E ele escreveu cadernos, o quê, rapaz? Quaderni, não sei de quê, tá certo? Mas eu não vou ver agora aqui, sabe? Não vou atrapalhar. Eu estou de olho fechado pensando aqui. E o Antônio Gramsci, digo, o tal de Olavo, sabe? Provavelmente conheceu, sabe? Os escritos de Antônio Gramsci, sabe? E outras coisas mais do que disseram sobre Antônio Gramsci, e passou a partir dali, sabe, a fazer ali um contradiscurso, tá certo? Eu falava dessa Damares Alves, essa mulher danada, rapaz, sabe, bolsonarista ela se tornou, e terminou vindo aqui para o Marajó, rapaz, tem uma ilha aqui na embocadura do Amazonas, tá, chamada Ilha do Marajó, do lado oposto à cidade de Belém, tá certo? E a cidade de Belém do lado, a Ilha do Marajó do outro, e no meio, rapaz, a Baía sabe, do Guajará, tá certo? E aí, sabe, o Rio Amazonas, aquela coisa toda. E essa mulher se danou, rapaz, porque ela tinha ligações aqui com parentes aqui na região, tá certo? Eu vi fazer proselitismo aqui, rapaz. Segundo João, sabe, ela foi a pessoa que disseminou o conceito falso, mentiroso, safado de kit gay, tá certo? Dizendo que os partidos de esquerda, tá certo, ou o governo da Dilma ou qualquer coisa assim, sabe, disseminava nas escolas o kit gay, tá certo, e então vinha com essa história do moralismo para discutir questões de gênero, sabe, questões aí, sabe,
é, de, é, de heterossexualidade, essas coisas todas aí, de educação sexual. Ela se metia, sabe? Uma religiosa se metendo nisso. E para fazer o discurso dela, o que, é que ela fazia? Pegava a Bíblia, tá certo? Eles pegam a Bíblia, sabe, para explicar a realidade e não dá certo, rapaz. A Bíblia é um escrito, podemos dizer que é histórico, tá certo? Mas é um escrito alegórico, sabe? Um escrito metafórico, tá certo? Que aí carregado de, sabe, de sentimentalismo, de emoções, sabe, daquele povo que vivia, veja que não é um escrito propriamente hebraico, tá certo? É um escrito ali da Mesopotâmia, daquela região dos dois rios ali, tá certo? Ali, sabe, naquela região ali da Ásia, certo? Ali, rapaz, na Palestina, não é bem na Palestina não, tá certo? Ali onde está hoje o Iraque, onde está ali, sabe, o Iraque principalmente, aquela região ali do Iraque, tá certo? Não sei se o Afeganistão está por ali também, eu não sei. Ali naquela região onde transitavam, sabe, babilônios, sumérios, acádios e aquela coisa toda, tá certo? Porra. E a produção cultural que se fez ali, sabe? O pessoal diz que foi Moisés que escreveu os seis livros que compõem o Torá, tá certo? Que é a base da Bíblia, tá certo? Da Bíblia hebraica, tá certo? E o pessoal quer explicar a realidade usando os ensinamentos daqueles povos dali, tá certo? E o que tem dentro de um livro aí, sabe, com alegorias de religião, tá certo? E não dá certo isso, bicho, não dá certo. O grande feito do ser humano foi ter adquirido o pensamento, sabe, desenvolvido uma cultura procuradora da verdade, sabe, uma cultura lógica, uma cultura racional, tá certo? Baseada na inteligência humana, tá certo? E não dá para você ficar preso, sabe, aos temores sobrenaturais, tá certo? E com crença, sabe, em seres divinos, essas coisas assim, tá certo? Não tem condições. Mestre, quando andava na mata, certo? Lá nas matas do Xingu, ou mesmo ali nas matas do Iriri, tá certo? Para onde ele ia, sabe, trabalhar ali, sabe, nos castanhais e nos seringais ali do Anfrísio Nunes e aquela coisa toda, tá certo? Ele entrava na mata, mas ele entrava na mata se cagando de medo. Primeiro ele acreditava em panemice, tá certo? Ele acreditava em panemice, rapaz. Ele era supersticioso, tá certo? Ele não passava debaixo de uma corda onde tivesse calcinha de mulher de jeito nenhum, não sei porquê, rapaz, sabe? Porque ele dizia que calcinha de mulher empanemava o cidadão, tirava a sorte do cidadão. Por exemplo, o caçador empanemado, tá certo? Ele ia pra mata, não matava nenhum bicho, rapaz, sabe? Ele ia pro rio, não pescava nenhum peixe, tá certo? Na vida ele não conseguia trabalho, não conseguia emprego, por quê? Porque ele era empanemado, tá certo? Eu acho que eu vou chamar para esse meu vídeo, sabe, de Panema, sabe, para refletir essa situação, rapaz, da superstição do mundo, tá certo? Eu acho que é isso, tá certo? Quando se fala em religião, você está falando em superstição, tá certo? Nessas crenças aí, sabe? Que não leva a lugar nenhum, rapaz, que dá assim um consolo, tá certo? Que dá um convencimento, que dá um apoio, sabe? Que tira a ansiedade, que tira a depressão, tá certo? Eu não sei. Mas depois, sabe? Mas não dá sustância, rapaz, sabe? É como diz o caboclo. Não dá, rapaz, sabe? Nós precisamos de conhecimentos, precisamos de esclarecimento, tá certo? Precisamos de firmeza intelectual, tá certo? De firmeza científica. Eu acho que é isso, tá certo? Eu estou com 24 minutos, acho que eu vou parar por aqui, rapaz, falando de Ipanema, rapaz, de panemice, tá certo? Eu preparei um bocado de coisa, eu queria falar do Congresso Anfitriônico, anfitriônico, para esbarrar, sabe, no pensamento contrário do James Monroe, certo? Eu tô aqui com uma foto aí, sabe? A câmera tá pegando uma foto aí de um bocado de gente aí fardada, são filhos, sabe, de famílias dinásticas, tá certo? Esse pessoal aí, todos eles aí, sabe, são descendentes de espanhóis, sabe? E essa foto aí reflete o Congresso Anfitriônico. Deixa eu ver como é o nome concreto mesmo, hein? Bicentenário do Congresso Anfictiônico do Panamá. Anfic
anfictiônico. Anfictiônico se refere a uma expressão grega, uma palavra grega, sabe, antiga, que quer dizer liga. Veja que é congresso, é, congresso anfictiônico, certo? Congresso é aí, sabe, uma reunião, sabe, dessas lideranças políticas aí, tá certo? Desses proprietários de terras, tá certo? Que a primeira coisa que eles faziam era pegar uma manta militar, tá certo? E vestir o corpo, tá certo? Esses caras aí. E quem idealizou esse congresso anfictiônico foi o tal de Simão Bolívar, tá certo? Ele foi aí, sabe, um proprietário de terras, um descendente de espanhol, tá certo? Um crioulo. O Marx emendou o bigode, sabe, dele com o Simão Bolívar, tá certo? Eles viveram no século XIX, eu acho que na mesma época, e o Marx, uma vez, alguém pediu para ele fazer um verbete sobre Simão Bolívar, sabe? E o verbete não saiu muito de acordo, sabe? Porque o Marx, sabe, não acreditava. Esse cara, esse Simão Bolívar, ele não acreditava em luta de classes, como é que ele, sabe, ele pertencia a uma classe social forte, a classe dos proprietários de terras, tá certo? Mas quando, sabe? Simão Bolívar, não. E mas pela foto a gente pode ver que todos eles aqui estão fardados, sabe? Tem um cara aqui com uma bota de couro longa, sabe? Cano longo, tá certo? Uma espada medonha, um dentão aqui de aço, sabe? Ao lado dele, tá certo? Todos eles são fazendeiros, proprietários de terra, tá certo? Aqui na América do Sul. E outro dia foi no programa do Brasil 247 que se falou do Congresso Anfictiônico, tá certo? E esse congresso, de certa forma, estava no mesmo tempo ali do James, não estava no tempo do James, não. Isso aqui foi no século XIX, o James é do século, o James Monroe é do século XVIII, tá certo? Mas de certa forma cultuava o mesmo desejo que queria o James Monroe, sabe? O James Monroe estabeleceu uma política, sabe, de contenção às invertidas de recolonização do país dele, tá certo? E esses caras aqui queriam a mesma coisa, sabe? Eles estavam fazendo movimentos de libertação da metrópole espanhola, sabe? E aí, sabe, que a Espanha, que tinha colônias aqui, que era proprietária, dona do território aqui da América do Sul, tirando o Brasil, tá certo? Ali desde ali no Caribe, sabe, até na direção do México, sabe, tudo aquilo ali era governado pela Espanha. E esses caras aqui representam esforços de resistência, sabe, para decolonizar o território, tá certo? E esse congresso anfictiônico, sabe, traduz esse esforço aí que o Simão Bolívar foi ele o idealizador, e nesse congresso, na primeira assembleia, sabe, não houve, ele não pôde vir, porque ele estava ali, é o que diz aí a Wikipedia, sabe, ele estava ocupado ali, sabe, no Peru, ele fazia ali o governo do Peru, sabe, temporariamente, e estava envolvido e ele não pôde comparecer por causa de urgências que haviam por lá, tá certo? Então veja o que eu quero dizer, tá certo? Eu vou voltar à carga, tá certo? Para falar do Monroe de novo e do Congresso Anfictiônico, certo? E para dizer, sabe, que hoje o que preocupa o Brasil hoje, sabe, nós estamos num processo eleitoral tremendo, tá certo? E aqui nós temos forças conservadoras, forças de mentiras, forças de direita, tá certo? Forças capitalistas aí, sabe, que querem aí, sabe, se apropriar, sabe, das instituições brasileiras, sabe, se apropriar do Estado brasileiro, se apropriar da nação brasileira, tá certo? Gente como Damares Alves, gente como os seguidores de Olavo de Carvalho, gente como os bolsonaristas, tá certo? Que representam aqui localmente lideranças que o Trump, sabe, quer apoiar para derrubar o Lula e derrubar as forças progressistas, as forças democráticas, as forças de esquerda, rapaz, me derrubar, rapaz, o cara quer me neutralizar. Porra, bicho. Eu vou falar de Ipanema, sabe, assim, só para ficar no regionalismo, sabe, mas eu tô preocupado mesmo, rapaz, com o destino, sabe, do Brasil, rapaz, eu vou ficando por aqui, tá certo? Quando são já 5h58, rapaz, eu falando alto, eu acho. Acordando aqui a vizinhança, rapaz, bom dia. Acabou que o falador sou eu, rapaz. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz, bom dia.